Hoje aqui no Movimento Online a gente conversa para mais uma entrevista da série do Movimento Político nas eleições 2020. Já começamos o ano que tem eleição municipal no final do ano, agora eleições que devem ser adiadas para o começo de novembro. Hoje o nosso convidado é o Gilson Gomes Filho, ele que é vereador, ele é da Rede Sustentabilidade e é pré-candidato à Prefeitura de Laranja da Terra. Gilson, bom dia, muito obrigado aqui por estar conosco no Movimento Online. Começo te perguntando para o senhor se apresentar. Quem é o Gilson Gomes Filho que se coloca como pré-candidato à Prefeitura de Laranja da Terra? Bom dia, Lucas. Bom dia, né, a equipe e os demais, né, telespectadores que vão nos acompanhar no Movimento Online. O Movimento Online é um jornal que eu admiro, respeito, é um jornal inovador, né, veio aqui com essa pegada de informatização, mas traz temas de todas as naturezas, né, política, economia, variedades, esportes, dá um foco muito grande no Espírito Santo. Enfim, é uma honra para mim estar aqui. Eu sou do Partido Rede Sustentabilidade, meu nome é Gilson Gomes Filho, tenho 30 anos, eu ganhei minha primeira eleição, que foi a primeira que eu disputei em 2016 para vereador em Laranja da Terra, tendo sido presidente de Câmara mais jovem do Espírito Santo. Após isso, eu iniciei um movimento bem diferente do que se via na cidade. Não me considero melhor nem pior do que nenhum dos vereadores ou políticos que passaram na cidade, mas me considero, sim, muito diferente de basicamente todos que passaram. Sempre fui muito comprometido com a cidade, sempre trouxe debates, trouxe a presença da população, porque a vereança ela é muito atingida pela imprensa e pela própria sociedade, como se fossem inúteis os vereadores. E eu sempre fiz um trabalho contrário a isso, um trabalho de ressignificação do valor do vereador, ressignificação da relação entre vereador com a sociedade, porque o vereador que trabalha, que sabe realmente o que deve fazer e corre atrás para uma cidade, ele é muito importante, sim. Ele ganha o respeito, ele ganha reconhecimento, e aí ele consegue ser um ator de transformação naquela cidade. Então, me tornei presidente da Câmara, muito jovem, né, com 26 anos, fui fundador, junto com outros colegas, da Associação de Câmaras do Espírito Santo. A gente pôde fazer vários movimentos de fortalecimento do Poder Legislativo por meio da qualificação dos vereadores. Foram vários cursos, foram várias leis em comuns, foram vários seminários, vários movimentos, tudo para poder tornar o Poder Legislativo municipal novamente valoroso. Tá? E aqui no município de Laranja da Terra, como eu mencionei, eu trouxe várias audiências públicas, vários recursos para a cidade, em torno de 1,5 milhão. Nós já batemos essa meta aí. Eu não consigo acreditar que algum outro colega, sem arrogância, porque eu não sou arrogante, tá? Tenha conseguido trazer recursos dessa natureza. Fiz leis importantes para o município, peguei uma Câmara quebrada, a Câmara mais cara do Espírito Santo no índice de pessoal era de Laranja da Terra. Por quê? Segundo a Constituição da República, 70% é o máximo que se pode gastar do orçamento do Legislativo com o pessoal. E a Câmara de Laranja da Terra era 69,999, com cada vereador devolvendo R$ 500 por mês para complementar os salários de um determinado servidor, que num padrão como Laranja da Terra era fora de qualquer normalidade. Né? O servidor ganhava mais de R$ 12 mil, né? Tinha basicamente 14 salários dentro do município, que tinha o 13º, mais as férias que eram de 3/3, ou seja, férias de 100%, um salário a mais, né? E aí cortei isso tudo no Tribunal de Contas, gerando uma economia de mais de 200 e tantos mil no final do ano, né? No orçamento de 1 milhão, mais ou menos 1.100.000, a gente economizar 200 e poucos mil é muita coisa, sabe? E eu valorizei os servidores, proibi o pagamento de 13º salário para o vereador, proibi o pagamento de férias para o vereador, isso foi até matéria de um outro jornal aqui no Espírito Santo, de grande valia. Lutei muito, Lucas, estou me estendendo, mas acho que é importante passar um pouco para você. Eu fui o que levantei a bandeira contra o fechamento do Fórum de Laranja da Terra, porque eu já fazia esse alerta desde 2017, em que a Assembleia Legislativa, em 2014, votou essa autorização para o Tribunal de Justiça integrar comarcas, ou seja, juntar, nada mais é do que acabar com as comarcas nos interiores, né, por meio de resolução, e deputados que tiram votos aqui não mostraram responsabilidade com esse município. Aliás, nós já fomos prejudicados 2 vezes com a falta de representatividade estadual em Laranja da Terra. A primeira foi que a nossa justiça eleitoral pertencia a Afonso Cláudio, que já nós não queríamos,
mas aceitávamos porque eram 30 quilômetros a 40 quilômetros daqui. E agora nós fomos mandados para Baixo Guandu, entendeu? Que são 80 quilômetros de Laranja da Terra, não servido por transporte público regular, sendo que determinadas regiões aqui você pega mais de 60 quilômetros de chão, entende? É um absurdo total. E agora o nosso fórum, que meu pai, quando foi deputado estadual, trouxe para esse município, foi importante nessa luta. Agora a gente tem esse fórum sendo integrado por Afonso Cláudio, que também não tem transporte público regular, né? Vai dificultar muito a vida do cidadão. E os cálculos que o Tribunal de Justiça colocou em Laranja da Terra não condizem com a realidade. O fórum daqui não custa R$ 400 mil por mês, em hipótese alguma. Não tem a menor chance disso acontecer. E Gilson, o senhor falou muito sobre as ações que você fez enquanto vereador e presidente da Câmara de Laranja da Terra. E, obviamente, durante esse tempo todo, são 4 anos aí entre uma eleição e outra, o que te fez pensar em 2020 a tentar o pleito para o Executivo Municipal, dar esse salto, saindo da Câmara de Vereadores, buscando a aspiração à Prefeitura Municipal? O que te fez colocar o seu nome à disposição do município para conseguir esse cargo do Executivo? Bom, eu sempre pensei grande, acho que a pessoa que fica repetindo várias vezes o mesmo cargo, principalmente vereador no interior, acaba produzindo pouco no futuro, porque os vereadores são bem limitados, nas grandes cidades já são limitados, muito mais no interior. Então, em vez de eu reclamar do prefeito ou dos outros atores que passaram, eu coloquei meu nome à disposição para que a população tenha uma outra alternativa. Também acho que eu tenho uma grande responsabilidade de botar um ponto final numa história que eu considero de colonização aqui nesse município. Porque são 32 anos que o mesmo grupo político governa essa cidade. Claro que todos os prefeitos que passaram, e eu, por exemplo, tenho uma grande admiração pelo primeiro prefeito que passou pela cidade, que foi o seu Dorico Keffer, que já é falecido, mas todos os prefeitos que passaram pertenceram ao mesmo grupo político. A diferença é que eles foram brigando entre si, foram se juntando, se separando, né? E particularmente dos últimos 28 anos para frente, foi o mesmo grupo político que coordena e comanda a cidade. Então aqui impera o medo, aqui impera a falta de liberdade, aqui impera certas coisas que são muito ultrapassadas e que eu não concordo. Então, mais do que permitir que Laranja da Terra seja uma Laranja da Terra sem lei, eu quero que aqui seja uma Laranja da Terra de esperança. Essa é a minha proposta. Os jovens estão indo embora, aqui tem um índice elevadíssimo de idosos e as políticas de assistência social aqui não são adequadas, são muito simplórias, se resume basicamente à execução de programas federais, sendo que são coisas muito maiores para se fazer. Você não tem um trabalho de ressignificação da vida do idoso, muito limitado a atividades culturais, tá? O jovem está todo indo embora, saem daqui sem perspectiva nenhuma de ficar na cidade, sai daqui para trabalhar em qualquer função fora, e não para sair daqui para ganhar oportunidades melhores fora, entendeu? Não Perfeito, acho Gilson. que seja adequado e nós vamos trabalhar em cima disso. Perfeito, perfeito. E ainda sobre essa questão toda de construir os problemas da cidade, como e você citou essa questão toda da disputa do executivo municipal nos últimos anos, pertence ao mesmo grupo político, nas palavras do senhor, Sim. como que o senhor avalia a eleição 2020 em Laranja da Terra, a sua concorrência com os outros candidatos? Como é que o senhor avalia o cenário político da cidade se preparando para mais uma disputa em 2020 para o cargo de prefeitura? Como que você se coloca também, inclusive, nessa disputa aí, meses antes dessa eleição? Como eu falei, eu sou diferente deles, eu tenho uma outra cabeça deles, eu não acho que o servidor público é empregado meu, eu acho que o prefeito é que é empregado da população, não acho que um político deve exigir do povo gratidão, eu não acho, pelo contrário, a população é que deve exigir do político gratidão, haja vista ter sido eleito e haja vista o salário que ele ganha. Eu acho que no interior, como é muito próximo o poder das pessoas, ou seja, os políticos das pessoas, há aquela ideia de confusão do público com o privado. O prefeito, depois que ele ganha a eleição, ele não pode governar somente para quem votou nele. Não pode haver perseguições. E aqui não estou dizendo especificamente de uma outra pessoa, mas há essa coisa
enraizada. E eu penso que o político não pode exigir gratidão da população, mas ele pode buscar reconhecimento. E sobre a eleição especificamente, por exemplo, como eu falei, eu sou diferente, tenho uma ideia diferente deles, acho que a gente pode apresentar um projeto bem diferente. Não imaginava que a partir do dia em que eu me posicionasse como pré-candidato, eu iria tomar tanta porrada de político. Mas eu não tenho medo. Quando a população, Lucas, fala mal de você, aí você está fazendo alguma coisa errada. Você tem que buscar corrigir. Mas quando os políticos ou os interessados diretamente na política, na vitória de alguém, falam mal de você, aí você está no caminho certo. Entende? Porque desde então, todos os dias eu respondo a uma fake news, alguma coisa ou outra. Um absurdo, uma barbaridade é outra. Só que isso, em vez de estar me prejudicando, isso está me fortalecendo, porque está me permitindo esclarecer certas coisas. Como a cidade é pequena, todo mundo tem seu WhatsApp, todo mundo tem seu contato, a gente vai compartilhar e desmoraliza quem acaba tentando inventar uma bobagem, né? Além de lembrar que fake news são crimes, né? Então eu vou ter muito prazer de ver, talvez, essas pessoas, né, tendo que contratar advogados, esses criminosos, no caso, né? E, inclusive, vai ter que fazer audiência lá em Afonso Cláudio, né? Porque não tem mais fora em Laranjas da Terra, né? Vai gastar ainda, inclusive, gasolina para isso. Então, assim, não tenho medo, não me incomodo com eles, tenho pena, na verdade. Tenho pena, porque eu não estou preocupado com eles, eu não olho para eles, eu olho para a cidade, olho para os projetos que eu tenho para trazer. É muito interessante como é que funciona, às vezes, a política. Quando você não se posicionam como candidato, você serve para tudo. Você é bom, você é ótimo, você serve para apoiar, mas quando você se posiciona como candidato, você vira simplesmente algo que tem que ser destruído, entendeu? Ou seja, ó, eu quero você, mas não quero você na prefeitura, não. Quero você me levando para a prefeitura. Fala sério, né? Vira alvo, né? Vira vidraça. E a gente sabe que nesses anos de eleição, essa disputa política é mais acirrada. Eu estava conversando com outros candidatos de outras cidades e todos também relatam esse ambiente um pouco mais hostil em relação ao ano de eleição de forma específica. Gilson, falando sobre os desafios da cidade, você já citou vários problemas, como uma questão estrutural no município de Laranjas da Terra, mas andando pelo município, como vereador e também como morador da cidade, quais são os principais desafios e os principais pontos que o senhor, se chegar à cadeira de prefeito da cidade de Laranjas da Terra, vai priorizar como políticas públicas de governo? Quais são as principais mazelas que o senhor percebe andando pelos bairros da cidade que irão ser foco do seu trabalho como prefeito, caso seja eleito? Vamos lembrar, o maior problema hoje na cidade gira em torno da geração de emprego. E é muito fácil falar de geração de emprego, difícil é você gerar emprego. Então, por exemplo, na cidade nós temos 3 grandes empregadores. Primeiro é a prefeitura. Segundo é um supermercado grande. Terceiro é a agricultura. E aonde que está a potencialidade? A potencialidade está justamente na agricultura, porque a agricultura familiar, ela, embora ninguém fique rico, milionário, essas coisas, mas dá para você ver com dignidade, movimentar seu recurso, construir sua casa, ter seu carro, ter sua moto e viver muito bem, poder consumir. Você pode observar que nas cidades onde tem basicamente só pastagens, né, gado de corte, essas coisas, você costuma ter glebas muito grandes de terra e poucas pessoas trabalhando. Nas cidades em que a agricultura é familiar, você tem o pai, a mãe, o filho, às vezes um meeiro ou 2 parceiros agrícolas ali ajudando na produção de determinadas culturas, como quiabo, inhame, banana, tomate, só para citar 4 que são de forças aqui do município. Então, qual é o trabalho que a gente quer fazer? Primeiro, você tem que qualificar as pessoas, porque não dá para viver somente de obras públicas. Obras públicas são essenciais porque são estruturantes para a cidade e geram também empregos, mas geram empregos temporários. Então, acabou a obra, vem uma crise, para a obra, como é que ficam aqueles empregos? E outra, não é todo mundo que trabalha em obra, não é todo mundo que sabe pegar no pesado. Então, a gente tem que viver de serviços. Você pode observar que, em plena pandemia, as empresas continuaram de pé e as pessoas continuaram ganhando seu dinheiro foram as que são prestadores de serviço ou ou estão comercializando ainda produtos. Foram para a internet, né? Foram para o boca a boca, ou tem um ambiente já estabelecido. Então, por exemplo, aqui tem uma alta produção de tomate, mas nós não temos aqui cursos aptos a poder profissionalizar esse tomate. Por exemplo, você fazer uma despolpadora, você saber fazer um extrato, você poder pegar
as bananas também, que são muito produzidas aqui, e saber poder fazer os doces mediante associativismo e cooperativismo. Você tem uma grande bacia leiteira aqui, por exemplo, em Laranja da Terra, e você não tem um trabalho aqui para que as pessoas possam prestar consultoria de melhorias, né, na criação da vaca, no leite ali, ou de fazer derivados daquilo. Não dá para você esperar hoje mais, Lucas, que as crianças saiam da escola e fiquem nos currais das casas fascinados em ver um vaqueiro fazer uma tirada de leite. Isso não cabe mais, entendeu? Até porque hoje você já tem ordenha, você já tem meios mais modernos, você tem que voltar a fascinar aquele jovem a se interessar pela produção de leite, mas de outra maneira, para que ele saiba operar, né, aquela ordenha, para que ele saiba entender da tecnologia da informação, para que ele saiba entender da melhoria da alimentação daquela vaca, para diminuir os custos. Estou citando isso por quê? Porque eu quero qualificar esses jovens e permitir a elaboração de projetos e atividades aqui dentro. Outra coisa, eu quero fortalecer o comércio. Se você tem 600 funcionários dentro da prefeitura, esses funcionários são grandes impulsionadores do comércio. Por quê? A cada 600 pessoas você tem um pai, tem uma mãe, tem uma mulher, tem um esposo, né? Tem um companheiro, uma companheira, tem filho, enfim, isso movimenta basicamente a economia. Então, se você sabe fortalecer o comércio local, mediante organização de trânsito, organização de vagas. Por exemplo, no centro da cidade, as vagas basicamente eram ocupadas por vans de uma empresa que ganhou a licitação de ônibus aqui da cidade, ficava de noite na cidade ocupando as vagas, e também no próprio centro as vagas de táxi ficavam lá na avenida principal da cidade. Eu, por exemplo, lutei muito para que essas vagas fossem para a praça, porque eu acho que o lugar de vaga de táxi é na praça, não no lugar que a pessoa vai parar para poder parar no supermercado, para parar numa lanchonete, parar numa loja. Não tem o menor sentido disso. Então, você fazer essa parceria de comércio com a prefeitura, até para você gerar também, por exemplo, os estágios. Se a pessoa contratar estagiário, é possível a gente analisar um desconto no IPTU, uma melhora tributária, por exemplo, dar o primeiro emprego, né, a primeira oportunidade de trabalho para o jovem? Isso com certeza é possível se fazer. Fácil, nada é, Lucas. É muito fácil falar de quem está lá dentro. Fazer é diferente, mas é possível sim, porque Laranja da Terra tem muitos produtores, muitos trabalhadores, movimenta muitos recursos. Para finalizar, eu tenho muito desejo de trabalhar na economia solidária, que é onde eu já tenho uma militância nesse sentido. Então, assim, eu fui aqui um grande parceiro dos produtores rurais que montaram a primeira feira da cidade, eu que corrigi a lei, alterei a lei junto com eles, participei das reuniões, entendeu? Então, assim, eu quero que fica uma feira em cada distrito, nós temos 5 distritos, tem uma feirinha, seja de uma verdura, seja de um doce, seja de um artesanato, que isso movimenta a economia local, entendeu? E essa proposta eu tenho sim. E também de estimular o artesanato na cidade, que é essencial, entendeu? É uma forma de você verificar artistas com as suas próprias mãos, né? Perfeito. E para a gente fechar esse ciclo de perguntas em relação à cidade de forma específica, o senhor citou já antes a questão do histórico político de outras administrações da cidade, de um histórico aí de mais de 20 anos, mas de forma específica, como o senhor avalia a última gestão que está ainda atualmente no município de Laranja da Terra, e para falar de forma específica desses pontos que o senhor acabou de citar, que seria o foco do seu trabalho se eleito prefeito esse ano? Olha, ninguém é tão bom que não pode errar e nem tão ruim que não pode acertar. Eu sempre mantive uma postura muito independente aqui, às vezes entenderam-se como se eu fosse oposicionista, mas eu não sou oposição a ninguém, não. Eu sou independente, porque o que é bom eu tenho muita tranquilidade em elogiar, e o que é ruim eu tenho muita tranquilidade, muito mais do que criticar, mostrar uma outra visão e propor solução, porque criticar é muito fácil. Aqui na cidade, como é muito polarizado, e nós entramos como ser uma terceira via, justamente para quebrar essa ideia, não é justo que você queira que só porque você é contra o prefeito, que ele seja um desastre. Apesar de que eu discordo veementemente da forma como essa administração foi feita. Foi feita num discurso de renovação, um atual prefeito que tinha sido um vereador de um mandato, muito pautado em ética, muito pautado em lutas sociais, mas quando chegou ao poder não teve renovação nenhuma, não teve o discurso da ética não condiz com a realidade. E eu não estou fazendo nenhuma acusação ao prefeito, não, pelo contrário. Eu estou falando sobre fatos. Aqui nós tivemos várias denúncias que foram apuradas, jamais faria uma denúncia que não tenha valor, claro.
Hoje ele responde aos processos, foi feita até uma CPI, né? E assim, foram algumas coisas bem lamentáveis que aconteceram, mas acredito que algumas coisas boas foram feitas sim, não posso dizer que não. Tiveram algumas obras interessantes em alguns locais, algumas comunidades se sentiram mais bem atendidas em uma situação ou outra, mas eu ainda acho que fica tanto essa administração quanto algumas outras que passaram recentemente, né, tem que mudar um pouco a mentalidade, parar com essa ideia de perseguição com as pessoas, parar de desvalorizar os servidores, parar com esse trabalho tico-tico, um tico aqui, um tico lá. Chega, são certas coisas que, assim, são difíceis, é preciso preparo, sabe? Não adianta você colocar, por exemplo, vários cargos de diretor no município que não tem um funcionário subordinado a ele. Como você vai ser diretor de algo que não existe abaixo de você? Diretor, por exemplo, de esportes, fica cuidando de maquinário. Diretor de urbanismo nunca teve uma noção do que seria, por exemplo, a própria urbanização da cidade, entendeu? Então não é por aí. Secretária de assistência social, por exemplo, todas que passaram aqui foram simplesmente esposas do prefeito e nunca salvo engano, acho que não tiveram nem ensino médio completo, entendeu? Eu acho que são profissões que precisam ser levadas um pouco mais a sério. Não estou dizendo que a pessoa que não tem estudo completo não possa exercer um bom trabalho, não é isso, mas existem alguns cargos, como, por exemplo, secretário de assistência social, que exigem, né, um pouco mais de conhecimento. E eu que sou um advogado, por exemplo, sou pós-graduado, tenho graduação, duas graduações, 3 pós-graduações, não me sinto tão à vontade para ser, por exemplo, me sinto desafiado para assumir uma secretaria de assistência social, como que uma pessoa que nem estudou, às vezes só fez a 4ª série e tal, vai se sentir tão apto a ocupar uma função tão importante quanto essa, entendeu? Acho também que tem uma falha muito grande aqui na questão de atendimentos para as comunidades. Por exemplo, vi o prefeito atual brigando com o ex-prefeito, que basicamente eles têm o mesmo modus operandi, a mesma forma de fazer política, questionando que um vereador da gestão anterior tinha conseguido R$ 500 mil para fazer um posto de saúde numa determinada comunidade aqui, que é 5 Pontões. E aí o ex-prefeito teria sacaneado esse vereador, né, e deixado o recurso voltar, perdeu o recurso e a comunidade teria sido prejudicada. Eu dei parcial razão ao prefeito. Por que eu dei parcial razão ao prefeito? Porque não deveria ter perdido o recurso, isso é óbvio. Mas a comunidade de 5 Pontões, ela não precisa de R$ 500 mil para fazer um posto de saúde lá. Adianta você construir um posto de saúde maravilhoso e não ter médico, não ter enfermeiro, não ter técnico de enfermagem lá dentro? Nós temos postos de saúde aqui no município que ficaram fechados por anos. Nós temos postos de saúde aqui que você chega lá, só tem um técnico de enfermagem para te receber, entendeu? Então, assim, a comunidade de 5 Pontões, por exemplo, e outras tantas aqui, não precisa construir nada de valores para poder prestar o serviço, ela precisa do serviço. Por que não chegou lá, alugou uma casa que custa mais ou menos R$ 400 lá, uma casa, com 3, 4 cômodos, e aí vai e faz o atendimento uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias naquela comunidade, sabe, Lucas? Isso é muito mais interessante. A população não quer um prédio, a população quer um serviço, que é muito maior, entendeu? Eu Perfeito. acho E que é basicamente isso. ainda sobre essa questão da sua futura, caso seja eleito prefeito de Laranjal da Terra, o senhor pensa nessa composição de vice-prefeito, de alianças políticas na cidade? Como é que está a sua composição da chapa para, se for eleito, governar a cidade? Olha, o vice ou a vice são os nomes que você decide no último momento, né? Tudo faz parte de uma construção, né? Uma construção ideológica, uma construção que se faz para construir um projeto para a cidade. Em vez, a gente, nosso grupo, a rede, ela não começou pela candidatura, a gente começou pelo projeto. Do projeto nós construímos uma candidatura, de uma candidatura nós construímos um partido, de um partido nós construímos as pernas, né, que seriam os soldados, tanto vereadores quanto outras lideranças, e aí a gente chegou com autoridade na casa das pessoas. Mas agora, óbvio, se me perguntar, que eu tenho alguns nomes que eu entenda como pertinentes para a composição de chapa, com certeza, né, perfis, na verdade, muito mais do que nomes, eu tenho perfis. Tem que ser algum perfil que case com o que eu quero para a cidade, entende? Não adianta fazer uma composição meramente assim, como a gente chama um casamento na polícia. Não é essa a proposta. Se a gente quer um discurso de melhora, sabe, de ética, de dignidade, a
a gente tem que ter uma pessoa que preencha esses requisitos para nós. E nisso nós temos, com certeza. Perfeito, Gilson. Para a gente finalizar mesmo o nosso papo aqui no Movimento Online, um papo muito produtivo, deixe seu último recado para os moradores da cidade de Laranjas da Terra e a sua última visão, as suas últimas considerações nessa entrevista. Desde já, muito obrigado pela sua participação aqui no Movimento Online. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Lucas. Eu queria deixar para a comunidade de Laranjas da Terra, primeiro, meu eterno agradecimento, porque me elegeu, fui bem votado, na minha eleição de deputado estadual. Eu tenho uma gratidão eterna, porque eu sou o que eu sou hoje. Óbvio que eu corri atrás, corri, mas eu sou o que eu sou hoje porque me deram a oportunidade lá atrás. Porque essa cidade, esse povo humilde, trabalhador, me elegeu, me permitiu ser vereador, e eu tenho certeza que essa comunidade confia em mim. É óbvio que uma disputa eleitoral, ela não é fácil, claro que não, mas muito mais do que simplesmente se preocupar em eleição, nós estamos preocupando com geração. Um político qualquer se preocupa com uma eleição. Um político que é um estadista, e eu me considero um estadista, a gente se preocupa com uma geração. Não adianta você governar para 2, 3 anos para fechar um mandato. Você tem que governar para daqui a 20 anos a comunidade continuar usufruindo por aqueles serviços, e hoje as coisas estão mudando com muita velocidade. Então, o que hoje parece atual, amanhã ele já é desatualizado. Então, assim, a gente quer realmente, eu tenho um desafio, que é de gerar esperança para uma população que está desesperançosa, para uma população que está desestimulada. E os tempos que estão para vir são tempos sombrios. Estamos enfrentando uma pandemia, não sabemos exatamente os impactos que vão chegar nem na saúde pública e nem na economia propriamente, mas nós precisamos estar preparados para cuidar das pessoas, porque quando as pessoas vão bem, tudo mais vai bem. E se a roça vai bem, se o campo vai bem, a cidade vai muito mais ainda. Então, não adianta pensar que, como você está em Vitória, Vila Velha, seja onde for, que vocês não estão encadeados com nós em Laranja da Terra. Nós temos a força bruta que faz chegar aquela comida na sua mesa. E Laranja da Terra tem grandes talentos e nós queremos valorizar essas pessoas porque de fato precisam, têm valor e precisam ser bem reconhecidas. O único discurso que nós vamos bater é: não se trata de projetos de nomes, se tratam de projetos de dignidade e de esperança para as pessoas, que é o que nós vamos trabalhar. É isso, Gilson. Muito obrigado e até uma próxima.